Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Eliane Dávila e esse é o projeto As Pessoas Inspiram. Estamos no dia 14 do 10, 19 horas aqui, aguardando a nossa convidada de hoje, né? Que é nada mais nada menos que Jussara Gaspar, né? Uma atriz, trabalha com dramaturgia, né? Então a gente está muito feliz aí de tê-la com a gente essa noite, né? Para conversar um pouquinho sobre um assunto tão importante que é o feminismo, o teatro, a participação da mulher nesses espaços de cultura e arte, né? Sejam todos bem-vindos, o pessoal está chegando. Vamos esperar um pouquinho a Jussara entrar. Vou botar uma musiquinha para nós aqui enquanto isso, para deixar o ambiente mais interessante. Já que a gente está falando em arte, né? A música é muito importante também nesse papel, né? Nesse contexto. E estamos aí, né? Tô bem ansiosa para falar com ela, gosto muito dela, já assisti alguns trabalhos dela e fico muito lisonjeada dela ter aceitado aqui ficar com a gente, né? Nessa noite, nessa quarta-feira tão legal, né? Para quem não me conhece, né? Eu sou PhD em Processos de Manifestações Culturais e estou fazendo esse projeto na verdade, final de abril, né? Ó, a Jussara já está entrando. E, Jussara, tu queres me adicionar aqui ou tu queres que eu te puxe aqui no sistema? Vamos ver, pera aí um pouquinho. Então, eu estou desde abril, né, fazendo isso para a gente conseguir conversar um pouquinho sobre tantos assuntos importantes, né, do nosso contexto social, do nosso contexto é, mundial, enfim, né, de tantas coisas legais aí que a gente tem para conversar. Vamos ver se a Ju entra. Estamos aguardando ela aceitar. Ju, eu já te chamei. Só entrar. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Logo, logo vamos conversar com a nossa convidada. E aí é um prazer imenso, né? Tá sempre trazendo aí a arte, né? Que eu acho que a arte é uma coisa tão importante na vida da gente, né? E ainda mais nesse período que a gente viveu esse ano, né? De pandemia, de tantas coisas que a gente teve que mudar na nossa vida, né? E só que ao mesmo tempo é um período de descoberta, né? Um período de um momento da gente refletir sobre quem a gente é, sobre as coisas da vida, né? E ela entrou! Tudo bem, Ju? Tudo Tá me bem, ouvindo Eliane? bem? Tudo ótimo. Tudo! Tudo ótimo. Já botei uma música aqui, um flamenco, que eu sei que tu gosta, pra te Ótimo. esperar. Para a gente se inspirar. Pra gente se inspirar, exatamente, né? Eu estava comentando aqui sobre o projeto, né? Hoje é um prazer imenso tê-la com a gente, né? E conversar sobre um assunto que é muito importante, né, Jussara? Para o nosso contexto social, para o momento que a gente está vivendo, né? A importância da arte, a importância das mulheres estarem presentes nesses espaços de cultura também, né? Mas para quem não conhece a Jussara, eu vou comentar um pouquinho aqui, brevemente, depois ela vai contar um pouco mais sobre ela também. Mas quem é a Jussara, né? A Gaspar. Ela é mestranda da UDESC, né? Faz poéticas teatrais, é isso, né? Linguagens cênicas, corpo e subjetividade. Ela é atriz, professora, pesquisadora de gênero, trabalha com dramaturgia, também com temas femininos, né? E entre os seus trabalhos, a gente tem a peça Frida Kahlo, né? A Revolução, Mulheragem, Todas Nós, Cia de Mulheres, Mulheres Atravessadas na Gargantas, e entre outras, né? Se eu esqueci de alguma coisa, tu comenta depois, né? Mas assim, né? Eu acho que é uma honra para todos nós estarmos contigo aqui. Eu já te ouvi falar e por isso que eu a trouxe, porque eu gostei muito da tua fala. Eu acho que tu tens bastante bagagem nesse contexto de feminismo, né? E pode clarear para muita gente também, né? Porque tem gente que tem medo, né, Jussara?
do que é feminismo, né? O pessoal tem medo, não sabe o que é, né? Sim. Mas enfim, a gente vai discutir isso, né? Eu queria que tu apresentasse um pouquinho para nós, né? Não falando em currículos, enfim, nessas coisas que são titulações que a gente tem, mas quem é realmente a Jussara para a gente aqui? Obrigada, Eliane, eu estou muito feliz. Também achei lindo esse encontro nosso aí, né, que foi ao acaso, num curso, encontrei a Eliane num curso que nós duas estávamos mediando para professores da rede municipal de Esteio, né, e foi bem impactante, assim, porque eu sou da licenciatura também, né, então eu tenho um apreço grande, assim, pela educação, assim como eu tenho pela cultura. Claro, o meu mestrado, ele é um mestrado mais na linha prática, né, do teatro, mas a minha graduação foi na licenciatura, então a gente sabe a educação, ela... E para as mulheres, né, Eliane, a gente vê que as protagonistas, aquelas que tiveram alguma chance de voz durante uma época em que a gente não podia nem falar, às vezes, elas estudaram. A maior parte, claro, há, claro, várias exceções. O feminismo, ele... Bom, eu vou falar primeiro de mim, como ele me libertou, me trouxe... Né? Me trouxe tanto fatos quanto um pensamento, uma teoria, né? Eu sou Jussara, eu nasci no interior, eu sou filha da Catulina Gaspar, e do Nascimento eu sou a 8ª filha, né? A gente veio, somos do êxodo rural, a gente sai então do interior, onde se plantava, se tinha, mesmo que de forma muito trabalhosa, se tinha o sustento, né? E aí a gente vai para Portão, vem do Paraná para Portão, que era no boom do setor coureiro calçadista, né? Então não existia lei que criança não trabalha, né? Essa lei é uma lei mais recente das políticas públicas, enfim. E meus irmãos, Eliane, foram para sacola com 10 anos, foram trabalhar no chão de fábrica, né? Então, eu ainda sou das privilegiadas da família, que eu não fui para um chão de fábrica. Eu era uma das últimas, né? Acabou que eu acabei estudando e cuidando das crianças dos outros, né? Então, eu tenho muito essa coisa muito de brincadora que me acompanha e que também depois virou uma forma de profissão e de sustento, que vem daí também. Eu fiz um baita de um estágio de brincadora com as crianças lá de casa. Que legal. E fazendo o meu TCC, Eliane, no semestre passado, eu resolvi encarar uma situação da minha infância. Eu tive uma infância muito feliz, até um momento. Eu tive uma infância pobre, eu sou filha da quase fome, né, porque a gente muitas vezes tinha quase o que comer, né, mas a minha mãe e o meu pai muito trabalhadores, operários, nunca, sempre aquela luta, né. Eu tenho 2 filhos, Eliane, eu fico pensando, e já comem pra caramba. Eu fico pensando... Então, que idade eles têm, Jussara? Eu tenho um de 22. Eu tenho um de 22 e um de 3. Ui! Comem igual, não tem diferença. Não tem diferença, verdade. E aí eu fico pensando nessa luta do meu pai e da minha mãe, né? Aquela coisa, né? Uma família muito operária, como eu disse, a minha mãe e o meu pai tem a 3ª, 4ª série, e a minha mãe tem como o primário, né? Quando a minha mãe gostava de estudar, eu sinto essa vontade nela até hoje, né? Então, só que ela foi... por que, Eliane? Porque a escola era 2 horas da casa, né? Ela era mulher, a gente sabe como essas coisas funcionavam, né? Funcionam às vezes até hoje, né?
E o pai dela disse que aquilo era luxo, né? E claro que ele também, um homem também oprimido, né, operário, também campesino, não tinha muito, não tinha acesso, né, a informações e tal, e para ele estudar era luxo. E havia uma parte da população que pensava assim, né, Eliane, que pensava assim, também era incumbido de pensar assim, porque aí quem tinha o estudo continuava dominando, né? Quem tinha o poder, o acesso, continuava na dominação, né? Então, é uma questão estrutural, né, Ju? Se tu for olhar, né, toda a nossa história é uma questão estrutural, né? E a gente tem que entender, né, enfim. Total. Eu super indico, eu estou num grupo de pesquisa do mestrado, que é Caliban e a Bruxa, sobre o livro, né, da Silvia Federici. É um livro relativamente assim recente, né, de história mesmo, ela é uma historiadora, e ela traz fatos incríveis, né, Eliane, que nos deixam, é aquele negócio, quanto mais a gente sabe, mais revoltados a gente fica. Porque o silenciamento estratégico das mulheres foi estratégico, né? Nós detínhamos a minha mãe, isso ainda era muito forte, é muito forte nas mulheres, porque isso foi um gene marcado no nosso... É nosso isso, né? As mulheres, quando se descobriu a cesárea e tal, nessa época e antes disso, as mulheres detinham toda a ciência da ginecologia, dos partos, eram as parteiras, haviam também anticoncepcionais bem modernos, naturais, que elas, enfim, tinham como estratégia de controle de natalidade. Então, isso é muito perigoso. Houve vários fatores, a Federici explica, inclusive a peste negra, né, que faz com que 1/3 da população europeia morra, e aí se queria multiplicar mão de obra, e como que essas mulheres têm esse poder, elas não podem, enfim, várias coisas. As filas na casa da parteira eram quilométricas, no padre pararam de ir. Sim, aí é sinistro, né? Sinistro. Como que a parteira vai falar com Deus e eu não? É a mesma coisa da Joana d'Arc, né? É assim que é, enfim. E aí eu vejo a minha infância, Eliane, hoje, com a coisa do feminismo, de entender o feminismo e de tentar praticá-lo, que é difícil. E aí eu vi um post esses dias, existem vários desses memes, né? Que é assim, eu sei que tu é feminista porque é difícil, que é muito difícil ser feminista. Porque é muito difícil, porque é isso, porque tu tá enxergando tudo, e se tu fala demais, né, tu tem que cuidar como tu fala, porque tu também, já feminismo já tem uma carga, daí a pessoa já é um pouquinho mais acentuada na carga que ela vai falar, pronto, com essa aí já não dá para falar, entendeu? Eu ouvi de amigos, tu tem que relaxar, isso é uma piada, 25 horas por dia precisa, sabe? Mas precisa, né, Eliane? Os números estão aí, é uma guerra contra nós, contra o nosso corpo, contra nós, desde crianças. E é aí que vem minha descoberta de mim mesma. Eu já tinha uma companhia cofundada, né, com outros artistas e artistas mulheres, e já tinha a peça da Frida há muitos anos, já tinha mulheragem, e durante Todas Nós, a montagem, eu cheguei a vislumbrar uma possibilidade de eu falar alguma coisa, uma coisa que aconteceu comigo. E que eu, uma mulher de 40 anos, me achando super empoderada já, por ter essa biografia. Então é isso, Eliane, a gente nunca está o suficiente, porque a opressão e o sistema são muito fortes. Então, por isso a gente, todo dia é um dia de libertação. Todo dia é um dia de tentar se encarar frio e saber que sim, nós também temos esse gene machista, né? E ele nos silencia muitas vezes, né?
Sim. Quando eu tinha 10 anos, um ex-cunhado meu, que na época era marido da minha irmã, ele, ele tentou 2 vezes abusar de mim, eu tinha 10 anos. E ele chegou até a me tocar, me molestar. E a segunda vez ele foi na minha casa. Eu estava lavando louça, eu me lembro, porque eu estudava de manhã e era uma casa onde todo mundo trabalhava. E ficava eu e a minha irmã, a Bia, em casa. Só que ela ficava de manhã e eu ficava à tarde. Uhum. Para Tu fazer coisas. eras a mais nova, ou não? A mais Tu eras nova, para fazer coisa a de mais nova. casa. Era tudo parelho. Eu tinha 10 anos, fazia, lavava roupa, de Sim, tudo. geral, louça. É isso aí. O feminismo chegou antes no proletariado, eu digo porque os meus irmãos também faziam. O meu irmão José, ele faz pão, cuca melhor do que eu, né? Então era todo Sim. mundo, a minha mãe botava todo mundo no trabalho, porque deixar uma casa de pé com 8 pessoas, né, Eliane? Mais eles, então, são 10. E teve uma época que a minha mãe ainda acolheu 2 primos. Então eram 12 pessoas. Caramba, Muita gente. muita É gente. muita É gente. muito. E aí, essa história, Eliane, eu comecei a mexer no meu TCC e eu chamei a minha mãe. Um dia, minha mãe e 2 irmãs vieram aqui e eu tive a coragem de, pela primeira vez na minha vida, contar essa história. Nossa. O meu pavor e a minha revolta e a minha consolidação e certeza de que isso tem que ser feito veio num jogo, porque a minha irmã que estava aqui me falou o que aconteceu com ela também, uma outra irmã minha, e outra também, e outra também, e elas 10, assim, com uma média de 10 anos mais velha que eu, e aí eu descubro o que aconteceu com uma sobrinha também, 10 anos mais nova. Nossa. Esse homem, A ele não gente não tá mais na sabe, nossa... né, Jussara, que passa pelas casas, né? Porque tá tudo muito no silêncio, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, mas realmente, né, parafraseando é complicado. É complicado. E aí tu entende, Eliane, como é necessário, tu entendes, mas falar para as pessoas o quão necessário é, porque assim dá para ver, Eliane, dá para ver. Eu passei a não querer ir na casa da minha irmã, que eu adorava os meus sobrinhos, que eles eram um pouco a diferença de mim, foram os meus primeiros sobrinhos. Então eu ia para brincar com eles, Eliane, tu imagina. E aí acontece uma coisa assim, eu nunca mais quero ir, eu me afasto tanto dos meus sobrinhos quanto dessa minha irmã. E há um afastamento que ele só foi recobrado muito mais tarde, e ela nunca me fez nada, Eliane. O afastamento foi daquele pavor. Primeiro vem o horror, o pavor sem fim, né? O medo, né? Porque a pessoa te ameaça, né? Só que eu penso que eu já sou uma cabra feminista desde sempre, porque eu estava lavando a louça, Eliane, e quando ele foi realmente fazer uma coisa muito horrível, porque ele já tinha tirado o membro dele para fora, eu peguei uma faca ensaboada da pia e disse para ele que se ele não saísse de lá, eu ia furar ele. Então, Eliane, toda essa situação faz com que com 10 anos eu também aponte uma arma para uma pessoa. Então, isso é uma coisa, as pessoas pensam, meu Deus, mas ela está falando sobre isso, estou falando agora, eu consigo falar sem chorar, sem me derramar, Sim. sem me, né? E estou falando para todo lado, Eliane, onde eu puder denunciar, porque e onde eu tiver espaço para falar. Porque o que acontece? Eu não posso mais denunciar ele na justiça. A lei é assim, se tu é molestada criança, tu tem até os 18 anos. Antes era até os 18 anos, aí na época do Lula aumentou isso. Fizeram assim, 18, tu tem mais 20 anos, depois prescreve. Né? Nossa. Então, eu tinha até os 38 para fazer isso. E na época do meu TCC, eu fiz 42 agora, eu estava com 41. Então, também não podia pressionar minha sobrinha, que podia ainda. Então, o que eu fiz? Eu denunciei ele para toda a minha família. Eu liguei, comecei a ligar para irmão,
liguei eu liguei inclusive para a atual esposa dele, porque ele tem Uhum. uma enteada, Eliane, e talvez ele não esteja mexendo na enteada, mas ele usa ela como isca para as outras amigas da enteada que vão lá brincar com ela. Tu entendes isso? E o silêncio é isso. Aí depois vem uma vergonha. Aí depois vem uma vergonha horrível, um nojo. Tu não quer nem ouvir, tu não quer que aquele pensamento e aquela lembrança passem pela tua cabeça. Tu quer que aquilo... E aí chega num ponto que daqui a pouco tu mesmo já está pensando, será que aquilo é verdade? Para minar realmente a tua certeza daquilo. Porque tu não quer ter Uhum. certeza. Porque tu não quer que aquilo tenha acontecido, né? E, Eliane, são vários processos, né? Então, esse é o meu que eu estou agora. Eu estou denunciando, estou tentando fazer com que chegue nas pessoas. Eu estou Sim. fazendo com que as mães e pais observem quando uma criança diz eu não quero mais ir lá, simplesmente. Eu não estou dizendo que agora tudo, porque pode acontecer várias coisas, tudo é isso. Não, mas prestem atenção nessa criança. Eu andava sem camisa, que nem os meus irmãos, eu comecei a me esconder. Eu comecei a andar com as roupas do meu irmão. Eu era quase como, eu me escondia toda, né? E isso vai um Entendi. tempo, e daí vira depois, tem vários processos, pode virar num ódio de todos os homens, Tem pode virar, implicações muito fortes, né, pode Jussara? virar, pode virar num consumo excessivo de drogas, pode virar num suicídio. Por que que tem tantas crianças e adolescentes que se suicidam cedo? Sim. Assim? Então, é um cuidado, é um olhar, né? O meu É. pavor com a pandemia, Eliane, e foi bom a gente ter aquele papo com os professores e professoras, é que o maior índice de denúncias são acolhidas pela escola. É a escola, é a professora que vê, é a professora que enxerga e vai atrás, entendeu? E acolhe aquela criança. Se alguém tivesse me dito, olhado para mim e me perguntado, e me dito, tu pode falar qualquer coisa para mim, não precisa ter medo, entendeu? Talvez isso tivesse vindo antes e eu não tivesse me sentido tão mal durante tantos anos. Tanto você imagina, né? Ô, Jussara, eu imagino que o teu sentimento, claro, agora já, depois de tanto tempo, né? Mas sempre fica um resquício, né? Sempre fica uma coisa a ser trabalhada, né? E tem uma pergunta aqui acho que da Ilane, deixa eu só pegar aqui, porque senão a gente não vai conseguir responder tua. Com certeza, com Primeiro, certeza. eu acho que a Calibá, ela estava falando da questão da bruxa, Aham, da bruxa. Que esse livro que tu indicou é super legal, tá? aham. Depois, a Karen falou que é todo dia um dia de libertação. E ela também pergunta como você conseguiu trabalhar esses sentimentos dentro de você, se tu fizeste algum tipo de terapia, alguma coisa para conseguir assim ficar um pouco mais harmônico contigo esse Com sentimento. certeza. Eliane, pobre não tem dinheiro para fazer terapia. E Tu como tu sabe, encontrou, aonde tu encontrou a força? tu sabes que em Portão existia dentro tanto do PT, do Partido dos Trabalhadores, quanto dentro da Igreja Católica, da Teologia da Libertação, da Pastoral da Juventude, existiam Uhum, oficinas de teatro, uhum, né? E na escola também. Eu não sei de onde veio isso, tá, Eliane, da onde veio a minha paixão pelo teatro, mas desde que eu me conheço por gente, eu enchia tanto saco das prof, que elas, e foi muito legal, porque umas foram me ver depois na Frida, foi muito, muito bonito isso, porque eu enchia tanto o saco delas para fazer, Eliane, teatro, e as coitadas, às vezes, eu entendo
Hoje eu entendo, porque assim, a pessoa é artista visual, ela se prepara para ser artista visual, só que daí ela passa num concurso e ela tem que ir para uma escola e ela tem que ensinar música, teatro e, e artes visuais, né? Então, enfim, é todo o contexto que é errado, né? Mas essas professoras abraçavam. Então, eu entrei no Partido dos Trabalhadores por causa do teatro. Eu entrei na igreja, eu era uma assídua do grupo de jovens por causa da oficina de teatro. Eu fui em todos os lugares onde a minha cidade me permitia fazer isso. Quando eu vi que não dava, eu comecei a, por causa da Pastoral da Juventude, a minha mãe deixava eu ir a Sapiranga fazer uma oficina com 13 anos. Então, porque era um pavor sair de portão. Então, eu já saía de portão com 13 anos, sempre fui muito precursora. Eu saía de portão com 13 anos, na época, para ir a Sapiranga. Eu pegava um ônibus até São Leopoldo e ia a Sapiranga fazer uma oficina, porque era dentro da igreja. Só que a minha mãe não sabia que era um grupo que só usava a igreja, mas era um grupo de teatro anarquista. Foi aí que eu fui parar. Gente. Foi incrível, foi uma escola, um grupo de rua, assim, incrível. Então, às vezes, a minha mãe, amada, achava que eu estava lá fazendo... eu sempre fiz isso, mas eu aconselho as pessoas que estão olhando a fazerem sempre por um princípio muito, assim, de crescimento e de... Eu acabei que eu sempre tive o teatro como uma coisa, porque não era muito popular na minha cidade, né, o teatro. Então, eu sempre tive uma coisa com... Por exemplo, quando eu casei, eu tive meu primeiro filho e casei, eu dizia que eu fazia 3 cadeiras na Unicinos, mas eu fazia 2. Uma eu fazia teatro. Sabe? Então, eu sempre tive um amante, sempre tive um amor, um outro amor, sempre tive um outro amor fora de casa, tanto quando eu estava morando com a minha mãe, quanto quando eu estava morando com o meu primeiro marido, né? E com o segundo também, mas o segundo ele já amou também o teatro, então aí fechou Mais todas. fácil. Mais fácil. Foi no teatro, sim. Senão, eu não sei, Eliane, o que teria sido. Eu acho que a gente, quando a gente quer combater, quando a gente quer combater isso dentro da gente, ou a gente acaba buscando algum sabe, algumas pessoas vão para, sei lá, para yoga, algumas pessoas vão para artes manuais, algumas pessoas vão para o combate efetivo, vão fazer, conheço brigadas feministas onde as gurias lutam, onde elas fazem artes marciais. Então eu acho que quando a gente quer combater, a gente vai para todo lado. E eu adoro todas as feministas. Tenho diálogos e debates com várias, mas eu adoro todas, porque eu acho que nós estamos assim, ó, cada uma de um lado, porque a gente também não pode estar de todos os lados. Então umas estão na academia, outras estão na rua, outras estão fazendo rima, outras estão fazendo dentro de casa uma convivência feminista, que é simplesmente o quê? Uma convivência com equidade, com respeito, com cuidado do outro, da outra, né? E que, na verdade, né, Jussara, acho que as pessoas têm que entender isso, né, que o feminismo não é o contrário do machismo, né, e às vezes se confunde isso, né, a gente não quer superioridade de nada, né, a gente simplesmente quer os mesmos direitos, poder votar como a gente votou, a gente poder escolher com quem a gente quer casar, sabe, tem tantas coisas, esse poder de escolha é libertador, né. Porque Coisas antigamente básicas não era assim, né? Oi? Com certeza. Não, coisas básicas, né, Eliane? A gente quer Básicas, coisas... exatamente, né? E deixa eu ver uma coisa aqui, só um pouquinho. Acho que agora eu não consigo ler. A Helenice, ela colocou na arte também, que ela poderia ser uma proposta interessante, tu já falou que sim, né? Depois, que história inspiradora também, ela está comentando aqui.
Que lindo. Acho que a Elaine tinha feito uma observação mais anteriormente aqui, que era sobre que em muitos lares, né, a gente não imagina que aconteça essas coisas que aconteceram contigo, né? E realmente, assim, a importância dessa nossa fala também é para isso, né? Para que os pais, para as mães e para quem é o cuidador, né, dessas crianças, estar próximo, como professores, observem realmente, né, que se há alguma coisa diferente, né, e realmente fale e denuncie, se for o caso, né? Porque a gente tem que dar um basta a isso tudo, né? Com certeza. E aí, Eliane, no teatro, me achando no teatro, eu também percebi no teatro essa opressão. O teatro é um outro meio da sociedade, como outro. Pode, claro, dialogar, trazer a diálogo os assuntos tabus, pode ter feito isso em várias épocas da história com uma coisa de vanguarda. Sim, eu acho que é uma arte de vanguarda, sempre foi, sempre teve antenada, e é por isso que eu sou apaixonada pelo teatro. Mas eu entrei num grupo em 2005, que foi com esse grupo que eu fiz na Terra, que está nesse trabalho, Mulheres Atravessadas, e eu amei muito. Eu tinha um mestre, eu tive o privilégio de ter um mestre, como é as pessoas que foram, assim, que as pessoas que a gente conhece, assim. Esse mestre, ele tinha várias coisas de mestre mesmo. Ele não gostava muito que a gente fosse fazer oficina com outros naquele momento que ele tivesse querendo dar tudo aquilo que ele... Então, era uma coisa meio só com ele ali. Mas tudo que eu sei de dar um texto de estudo, de dramaturgia, de conhecer clássicos, tudo foi com ele. De teorias, enfim, Peter Brook, tudo eu conheci com ele, né? O que acontece, Eliane? Acontece que nesse grupo eu comecei a notar que também eram dramaturgos, homens, os clássicos, e que as mulheres sempre morriam quando elas pensavam em fazer alguma coisa diferente. E não foi só a Antígona do Sófocles que morreu lá antes de Cristo na tragédia grega por ir contra uma lei dos homens e a favor de uma lei que ela achava humana, né? Ela fez uma desobediência civil naquela época, né? A gente vem vindo para frente e tu vai vendo que quando a gente quis fazer alguma coisa a gente sempre morria. Ou quando a gente não morria, a gente tinha que fazer uma coisa como é o caso que todo mundo acha que é a grande bruxa da tragédia, a que mata os filhos, agora me fugiu o nome, a Joana da Gota d'Água, que é a... Ai, me perdi. Tem uma personagem que o Chico faz, que é a Joana, que é da mesma tragédia. O que acontece? O Shakespeare, a tragédia que eu mais amo do Shakespeare, que é Otelo, o que acontece? O Iago envenena a alma do marido dela, dizendo que ela é traidora, e ele nem vai procurar saber, ele vai lá e mata ela, sabe? Então, tipo, é isso que eu digo, que eu quero dizer. Eu comecei a notar que no teatro, ou a gente ficava quieta e não aparecia, e não escrevia texto. Medeia, muito obrigada, Manu, a Medeia, que ela acaba matando os filhos. O que acontece? Comecei a ver isso. Ou a gente morria, ou a gente não tinha voz nas obras. E outra, não escrevíamos teatro. E aí eu comecei a ir atrás de pesquisar sobre mulheres escrevendo teatro, sobre protagonistas femininas no teatro. E, Eliane, nós estávamos lá. É muito louco! É muito louco descobrir agora no mestrado, Eliane, o que eu estou descobrindo de mulheres que estavam lá. Elas só não estão aonde? Nessa história que foi escrita unilateral por homens brancos, chururu. Ela só não está nessa história. Né, Ju? Muitos artigos científicos renomados não eram escritos, eram assinados pelo homem, pelo marido, mas quem tinha feito era a mulher, né? Várias cientistas, né? A gente tem essa colocação, né? Então,
Com certeza. Com certeza. Tu falou essas coisas, enfim, várias coisas que vão levando a outras mulheres, e daí tu joga o nome delas no Google, daí elas levam a outras mulheres, né? Por exemplo, eu descobri essa Josefina, que ficou assim na minha cabeça, Josefina Álvares de Azevedo. Não se sabe se ela era prima do Álvares de Azevedo, ou se ela era uma filha bastarda do pai dele, e daí ela não queria dizer que ela era bastarda, então ela começou a dizer que ela era prima, quando ela saiu do Recife para ir para o Rio de Janeiro, né, para tentar escrever. Essa mulher, ela escreve em 1800 e tanto, 1870, ela escreve um jornal, e ela começa a fazer, eles não tinham Google, não tinha internet nele, não tinham Insta, e elas se falavam, ela tinha correspondentes francesas, ela tinha correspondentes de outros lugares, daí elas faziam umas táticas, por exemplo, tinha uma lei no Brasil que dizia o seguinte, que se a pessoa fosse portadora de diploma, a pessoa podia requerer o título para votar. Elas viram essa lei e pensaram, meu Deus, e daí uma delas se formou dentista, cirurgiã dentista, e ela, estou sem os nomes aqui agora, não me preparei para essa parte, mas é que é interessantíssimo falar, e daí o que elas falaram? Essa garota pegou o diploma, e essa Josefina e um monte de mulheres apoiando ela, e ela foi lá requerer o título. Claro, foi negado, mas causou um furor, né? É aquele negócio, tu deu a primeira, daqui a pouco tu dá um tempo, pensa uma estratégia, vem, dá a segunda, Aí outra. assim vai indo. Tá certo, mas eu acho que tem que ser estratégica mesmo, né? Tem que tentar, porque a gente sabe que esse sistema ele é um sistema mais difícil da gente conseguir emergir, né? Mas quando a gente emerge, vem muita mulher junto, né? É um momento Muito assim de ebulição, né? E é muito legal isso, né? E, isso bom, deixa... Pode Oi. falar. Não, eu Não, eu ia só ler ia só uma... comentar, Pode, só comenta ia que depois eu comentar comento aqui. que esse movimento que tu falou, que quando uma faz, vem há uma, né, foi assim com a denúncia, Eliane, porque como eu não consegui fazer na justiça, eu comecei a pedir licença da companhia dramática, das outras pessoas, e eu comecei a fazer ela, inclusive, quando acaba as apresentações no teatro. Quando eu vou para os né, para os cumprimentos, eu acabo fazendo essa denúncia também. Então, por isso que eu te falei, onde eu estou indo sempre com isso, porque isso também acontece, Eliane. Eu falo, uma pessoa vem e me fala. E a pessoa vem e me fala, Eliane, e eu sou a primeira pessoa que a pessoa falou na vida. Às vezes eu sou uma desconhecida, como aconteceu na Frida, da garota esperar eu descer do palco. Depois que eu falei tudo aquilo, todo mundo ia embora, eu vi que aquela pessoa estava lá, e eu notei que tinha alguma coisa, e aí eu fui até ela, porque eu notei, e ela veio me agradecer e me contar uma coisa, Eliane. Então, ela não tinha contado para ninguém na vida dela. Então, guria, tem que contar. É difícil, a gente fica com vergonha, a gente acha que tá tarde para contar, que não vai mudar nada. Gente, pode não mudar o mundo como a gente esperaria que mudasse. Assim, instantaneamente. Mas vai mudando o nosso entorno, vai acordando a nossa aldeia. E eu me lembrei agora de uma frase, eu tinha separado algumas frases aqui da Frida, né? E uma delas diz assim: pinto autorretratos porque estou muito tempo sozinha. Eu pinto a mim mesma porque sou quem melhor me conheço. Né? Então, eu acho assim, essas histórias que a gente está ouvindo de ti, que tu ouve de outras pessoas, né? Elas vão impactar, elas são histórias verdadeiras e vão impactar alguém, né? A maneira que tu se expressa, né? Pode tocar uma pessoa e fazer com que ela melhore seu interior, né? Melhore sua vida, porque isso é um peso, é um fardo para a mulher, né? Que já viveu isso, assim, mas eu acho que é um fardo. E esses espaços que a gente disponibiliza para dar voz, para poder, para deixar mais acolhedor, né, para elas, é fundamental. Eu acho que é tudo, assim, né? Acho que tem uma Fundamental. pergunta aqui, Ju, vamos ver aqui. Essa última, se quiser responder. A Keren tá
Quantas alunas de teatro já ouviram comentários ou piadinhas machistas abusadoras do seu mestre? Ai, gente, eu perdi a conta. Eu tive até uma mão na perna de um diretor aqui de Porto Alegre. Ai, gente, olha, eu presenciei numa oficina um diretor renomado aqui de Porto Alegre, muito citado. Isso é outro combate que eu quero problematizar aqui, Eliane, tá? Eu também amo os filmes do Woody Allen. Amo, amo. Mas eu não tenho como divulgar esse man, entendeu? Acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Esse cara, inclusive, o Woody Allen, ele estava na festa do Epstein, do cara que ele é acusado de estuprar um monte de garotas, de ter uma quadrilha, O cara nunca teve uma fábrica, tu sabe dessa história, né, Eliane? O cara nunca teve uma empresa, nunca teve nada, só que o cara tem casas em ilhas, assim. O príncipe da terra vai na casa do cara, sabe? Tipo essas coisas. O Trump entrou na casa desse cara. E esse cara foi acusado, ele foi morto, tem até um documentário na Netflix para as gurias, se quiserem, que estão aí, se quiserem olhar, é muito esclarecedor. Fala dessa quadrilha internacional de tráfico de mulheres, sexual, de tráfico de mulheres, inclusive, e há muitos rumores de que toda essa gente do El Matador, desse café, de la Musique, desse cara que estuprou essa garota, todas nós sabemos que esse cara estuprou essa garota e usou ela e fez tudo o que quis com ela, como ele fez com várias outras, mas ela teve coragem de falar. E aí, né, se diz, merece o discurso dessa mulher, se desautoriza ela, se menospreza a pessoa, se acha coisas dessa pessoa para desmerecer o discurso e a denúncia que ela fez. Essa guria, ela é uma heroína, essa Mari Ferrer. Né? Então esse Woody Allen é um tipo desses caras, vocês entendem, que vai numa festa do Epstein, de um cara que estuprou, que foram 20 mulheres dizer que o cara tinha estuprado elas. Então, não tem como. Então, da mesma forma, eu posso admirar muito esses diretores como as encenações que eles fizeram, mas eu jamais vou citar uma encenação numa lista de melhores encenações. Eu jamais vou citar esse cara pagando, como dizem, né, pagando pau para esse cara, jamais, mesmo porque eu não tenho nem pau, né, Eliane? Mas jamais faria uma coisa dessas. Então, essa é uma outra coisa para a gente pensar. Quem define o nosso destino, Eliane, somos nós. Mesmo que as leis estejam contra nós, mesmo que o sistema tenha sido criado muito antes da gente ter voz. Mas somos nós que definimos o nosso destino. E agora eu pergunto, qual é o destino que estamos destinando para nós? Como se a gente fosse escrever uma dramaturgia de uma vida de alguém. Eu quero que a gente fique vivas para variar um pouco. Eu quero que, além de ficar vivas, a gente fique donas das nossas páginas viradas, dos livros que a gente queira virar, e donas das próximas que a gente vai escrever. Né? E como tu falaste, de gente com a gente. Eu acho que uma coisa muito importante que tu comentaste, que é para quem está ouvindo, né, é a questão da educação, né? Eu acho que pela educação a gente consegue sim esse protagonismo. E também uma outra coisa que eu vejo muito importante, que às vezes impossibilita a mulher de tomar uma decisão, fazer uma escolha talvez mais consciente, é a questão financeira também, né? Então, o quanto mais a gente puder ser dona do nosso dinheiro e trabalhar, a gente vai conseguir fazer com que esse movimento de escolha fique mais consciente e verdadeiro, né? E que realmente a gente siga o nosso caminho, não o caminho de quem quer que seja, né? Com certeza, com certeza. A educação, e a educação, ela traz, além do fator econômico, que sim é muito importante, Eliane, para as mulheres conseguirem sair dessa dependência, né? Essas, às vezes, que estão sofrendo violência, quietas, porque estão sem ter para onde ir, ou alguma coisa assim. Outra coisa também é buscar
movimentos, buscar aqui em Porto Apoio, Alegre, né? tem a Casa de Residência Mirabal, né? Que está sempre superlotada, porque o Estado, o setor público não tem um lugar que acolha essas mulheres que estão sofrendo violências. Então teve que mulheres ocupar um lugar e fazer desse lugar uma casa de referência, onde se acolhem mulheres mães, né, com as crianças, enfim. O que eu quero dizer com isso? Que essas mulheres que por acaso estão num relacionamento e que estão ouvindo, ou que estão vendo, e que estão sentindo isso, que não faz bem, que já não faz bem há muito tempo, né? Porque existe, e é difícil, Eliane, porque os relacionamentos violentos, assim, principalmente psicológicos, eles deixam muito enfraquecida o psicológico da vítima. A vítima acha que ela não pode, acha que ela não consegue, ela não faz nada direito, ela é uma inútil, é isso que ela ouve todo dia, de manhã à noite. Então é muito dificultoso para uma pessoa conseguir realmente tomar uma atitude. Mas eu digo que a gente tem que seguir dizendo, e que as que estão aqui se preocupam conosco ouvindo, sejam multiplicadoras disso. Se elas verem qualquer rumor, procurem saber, tem que meter a colher, tem que ligar anonimamente. O meu filho me orgulha muito, eu tenho muito orgulho de estar criando dois guris que eu imagino que são melhores um pouco do que, né, esse estado de coisas aí, mas o meu filho me orgulhou muito, mas depois eu fiquei preocupada com ele. Porque ele, além de denunciar e chamar a brigada no prédio onde ele morava, ele foi até lá para ver a cara do cara e para ver quem era, e para dizer que não era para fazer aquilo com a guria. Só que eu já fiquei preocupada, tu entende? Então isso eu já digo, não faço. Mas denunciar anonimamente pode. Tá ouvindo grito, gente, não parem, porque assim, vocês vão pensar, estão brigando de novo. Não, daqui a pouco essa mulher tá morta. A gente está vendo os números. Vai num processo que, se não para, vai acabar mal, entendeu? Então, é isso, para a gente ser multiplicadoras desse acolhimento também. Se uma mulher vir contar uma coisa, né? Ju, nós estamos indo para a parte final da nossa live já, muito rápido. E eu queria que tu... Sim, guria, vamos ter que correr aqui, porque a gente se empolga, né? Eu queria que tu falasse dos teus trabalhos para ver o que tu está fazendo agora, onde as pessoas podem te achar, enfim, né? Tá fazendo alguma coisa online? Com certeza. Eliane, eu sempre fiquei no maior corre, né? Para ajudar as manas. Quando eu estava na rua, a pandemia acabou me fazendo ficar muito isolada, porque eu tinha que cuidar do meu guri, porque ele ia ver os voos, enfim. Então, além do trabalho artístico, Mulheres Atravessadas, que veio dessa coisa, solidão mesmo, da artista em casa, fazendo faxina, remexendo em textos antigos, em anotações afetivas, né, fotos de montagens, e eu vi uma encenação bem curta com a Renata Surrá, no Sesc ao vivo, na internet, há 2 meses atrás, ela lendo as personas que ela tinha feito no teatro. Então isso me deu uma ganas de alguma coisa que eu poderia fazer sozinha, com o Pancho aqui, porque eu também tenho gurizinho. Então, para eu ensaiar, gurias, maior zorra para eu conseguir Imagina, ensaiar. né? Mas E então as é isso, mulher. fronteiras do lar, né, Ju, elas mudaram um pouquinho, né? As fronteiras, porque no lar que a gente tinha aquele espaço que era mais caseiro, nosso para nós, né? Agora virou nosso local de trabalho também, né? Então a gente tem que dar conta disso. Total. E eles não entendem que a gente também precisa trabalhar. Então fica sempre aquela culpa de novo, ele está pedindo para eu brincar com ele, mas eu estou em aula, ou eu estou trabalhando, é o momento que eu estou trabalhando, entendeu? Então não tem essa separação mesmo, borrou isso, e acaba que a gente também está confuso, né? E se culpa. A mãe, é que nem a minha obstetra falou, nasceu a mãe, nasceu o pai, nasceu a culpa. Bem assim ela falou. Mas Mas falando do Mulheres Atravessadas, eu tenho um problema, Eliane, não é um problema, eu não tenho muita intimidade com vídeo, eu não tenho uma intimidade com cinema, como outras artistas de teatro fazem esse jogo, né?
eu acabo que, ó, o Anderson aí e o Robson, que eu amo, O Robson, né? Eu vi eu o beijo acabei de vocês, queridos. beijando, eu acabei ficando muito numa coisa, bom, enfim. E aí eu acabei fazendo esse trabalho do Mulheres Atravessadas como um resgate biográfico mesmo, e com essas condições do trabalho solitário, né? Do que eu podia fazer aqui. E aí, com dessa dificuldade com os equipamentos, então eu optei, Eliane, em não fazer um troço, eu passei nesse prêmio do FAC emergencial, e era uma data rápida, né? Para a gente poder receber, todo mundo precisando de dinheiro. E eu optei Sim. por levar até o fim a coisa do teatro, então eu optei por não gravar cenas curtas e apresentar naquela hora como um teatro. E aí eu fiz isso, estreiei dia 11 no YouTube, apresentei e ficou gravado lá, no canal da Companhia Dramática. Se as pessoas quiserem acompanhar, vai estar até o final de outubro lá, depois eu vou tirar. Ai, que legal, né? E as expectativas, assim, Ju, para depois dessa virada de pandemia, assim, aonde a Jussara tá depois desse tumulto que a gente viveu? O que que mudou na Jussara? Ah, Eliane, é tudo uma. Eu realmente, por mais que eu reflita, eu acho tudo uma incógnita. Eu quero ser pessimista, daí às vezes eu sou bem pessimista, assim, porque fico vendo essas coisas, esse desmando, né, o genocídio do povo negro, do povo indígena, as lideranças indígenas morrendo de Covid, eu fico assim numa angústia, numa coisa de impotência, daí me acontece essa coisa da Marie Ferrer, daí me acontece a menina que além de acontecer tudo aquilo com ela, da menina de 10 anos, que podia ter acontecido comigo, ainda as pessoas gritando, chamando ela de assassina. Então, essas coisas, por mais que eu tente ser otimista e acender um incenso e sai energia ruim e vamos embora, e criando também alternativas, não só no campo das ideias, porque nessa epidemia eu acabei montando 2 grupos ativistas, um que nem foi o meu convite, mas que eu acabei aderindo, que é o Vivas Nos Queremos, que é um coletivo feminista de apoio, acolhimento, apoio a candidaturas, apoio a mais mulheres na política, e outro que é um coletivo que eu não posso falar muito, que é as Virgínias, eu chamo elas de as Virgínias, tem outro nome, mas é um coletivo de guerrilha digital, né, feminista. Né? Então, eu mesmo, tendo programa artístico, o filho, eu não consigo parar de fazer ativismo, porque eu fico pensando que enquanto eu estou aqui, tá uma luta para comer, tá uma luta para conseguir um salário, tá uma luta para conseguir um edital, mas a gente ainda tem um teto, né, Eliane? E pessoas que estão conosco que querem o nosso bem, né? E que nos protegem e respeitam. Então, essa minha luta, ela não tem fim, eu vejo, porque entrou na pandemia, eu arranjei o jeito, arranjei uma alternativa de estar fazendo alguma coisa nesse sentido. Então, né, eu quero ser realista, a gente está numa situação difícil. Né? A gente está numa situação difícil, a gente tem que criar alternativas se a gente quiser sobreviver, e a gente tem que combater e denunciar o que a gente acha injusto e incorreto, porque senão nunca vai terminar. Senão esse sistema sempre vai estar aí. E a gente sempre vai estar nessa coisa de lutar, lutar e não sair do lugar. Então a gente tem que lutar, mas tem que também ter saberes políticos, tem que se posicionar politicamente, entendeu? E ter noção de quem realmente está dizendo que a gente é fraquejada e quem está dizendo que a gente é poderosa. Então a gente tem que ter esse discernimento e saber quem são os homens que estão nessa luta conosco também. Exatamente. Olha, Jussara, eu não tenho nem como te agradecer, né? Vou ler mais um poema aqui como agradecimento, né? Que é da Frida também. Onde não posso amar, não te demores. Então, assim, que todos que estão nos assistindo também, né, tenham essa frase aqui como despedida nossa, né? Até breve, digamos assim. Eu agradeço de coração
tu estares com a gente, dar o teu depoimento, né? Que eu também sei que é muito, às vezes é sofrido, mas eu acho que é muito, nesse momento, acho que é um momento bom, né? Da gente comentar para as outras pessoas, né? E tu poder fazer essa tua fala, eu acho que com certeza pode mudar a vida de alguém, não tenha dúvida, né? Te Com certeza. agradeço, nos vemos em breve, tá bom, querida? Estamos Beijão. em breve, Juliane. Toda sorte para ti Isso também. para ti Não nos também. perdemos mais. É isso aí, gente. Muito obrigada por estarem com a gente, tá? Beijo.